Agora, entrando na universidade, como entrei no departamento de engenharia ambiental, ensinando as disciplinas de saneamento básico, saneamento ambiental, eu tive a oportunidade de consolidar aquilo que é uma frase que parece meio perdida aí no mundo, de que é ensinando que você aprende, muito mais do que praticando e muito mais do que estudando, né? E comecei a consolidar alguns dos conhecimentos que eu tinha, pelos quais tinha passado a vida inteira, e me pegou o desejo de ensinar cada vez melhor, aprender cada vez mais para ensinar cada vez mais. E não tinha, evidentemente, naquela época, nos anos 90, você entrava na universidade sem ter doutorado, então você entrava como professor auxiliar, mas logo entendi que isso não sabia na hora que eu entrei na universidade, que a carreira acadêmica implicava numa formação plena, ter o doutorado. Então, nos primeiros anos já me inscrevi logo no mestrado em engenharia química, que era o único mestrado que a Escola Politécnica da UFBA tinha na época, e retomei uma paixão pela termodinâmica, pela cinética de processos, e comecei a entender que, de repente, além de compreender um fluido, que é a água, que era a minha paixão na hidráulica, na área da engenharia química você tinha acessos ao comportamento de materiais de uma forma mais abrangente, mais ampla. Não cheguei a concluir um mestrado de engenharia química, faltou defender a dissertação, porque ganhei uma bolsa do Conselho Britânico para fazer um mestrado na Inglaterra. E eu tinha uma intenção de sair do país até para dar às minhas filhas a oportunidade de uma convivência com o exterior, e fui fazer um mestrado na Universidade de Manchester, o Instituto de Ciências e Tecnologia, na época era separada da Universidade de Manchester, depois eles se juntaram na Inglaterra, na área de tecnologias ambientais. Fui lá com a bolsa do Conselho Britânico, comecei a fazer o mestrado, mas na sequência engatei uma solicitação à CAPES para me pagarem logo também, me sustentarem no doutorado. Então fiz o mestrado e doutorado, ambos em 4 anos, e nesse processo é que eu fui consolidar a tecnologia e os métodos associados àquela ideia de que se a gente quiser resolver a questão ambiental, não se resolve depois do problema criado. Ela se resolve no interior do processo produtivo. É o processo que tem que ser limpo, de forma a que não gere dependências externas de resíduos, efluentes para serem tratados, né? Conceito que na literatura americana chama de prevenção da poluição, na literatura europeia de produção mais limpa. Desenvolvi então meu mestrado e meu doutorado na área da produção mais limpa e voltei para o Brasil na ideia de aplicar esses conceitos, só que a aplicação desses conceitos não se faz em laboratório, se faz na própria planta industrial. Na época, o sistema de ciência e tecnologia passava por um momento muito interessante de abertura dos canais entre a academia e a indústria, com os projetos cooperativos de pesquisa, o CETEPetro, o CETEHidro, etc. E a gente acabou, então, entrando numa série de editais. Montamos um grupo de pesquisa, começamos com um programa de pós-graduação baseado num mestrado profissionalizante, no intuito de ter um modelo de pós-graduação que implicasse em atrair a indústria para dentro da academia e colocar para a academia problemas concretos, reais, que a indústria enfrentava. E no caso especificamente, a indústria química, a indústria petroquímica, a indústria do petróleo. Nessa situação a gente criou um mestrado profissional, teve uma demanda gigantesca, trouxe pessoas da indústria de muito boa qualidade. De repente se cria um espaço onde academia, indústria e até os sistemas reguladores, o Ministério Público, o órgão ambiental, encontram um espaço um tanto neutro para discutir por que se faz tanta besteira, por que se impacta tanto se perdendo matéria-prima, se perdendo energia. O mestrado evoluiu para, o curso de especialização evoluiu para o mestrado profissional, e esse mestrado profissional, anos depois, ele cria a base para a criação de um programa de pós-graduação com mestrado e doutorado na engenharia industrial. Nesse meio tempo, então, a minha curiosidade básica e os meus trabalhos com os alunos, com as empresas, as instituições, se materializa na busca das razões pelas quais a gente erra e errando destrói a natureza. Porque
que ninguém destrói porque quer. Ninguém tem espírito hipócrita dizendo, não vou destruir, jogar o esgoto aqui. É que você não sabe não gerar esse esgoto, não sabe trabalhar a ciclagem dos materiais, da água, dos nutrientes que ele tem, e você perde dinheiro, perde produtividade, perde competitividade e agride o meio ambiente na tua incompetência, que é a minha... Então, para mim, o meu desejo, minha orientação principal é tentar fazer com que os processos produtivos se tornem muito mais inteligentes, de forma a que se se produza com maior qualidade e com menor agressão ambiental. Acho que basicamente um pouco essa da minha história acadêmica. Isso me levou, evidentemente, na vida acadêmica a ser obrigado a colocar em julgamento a tua produção, publicar, né? E temos tido uma atividade bastante satisfatória, bastante, né, que tem levado a um nível de satisfação muito grande, né?